Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a membrana plasmática, mas hoje a gente vai focar nos transportes de substâncias através da membrana. Gente, o fato é, coisas têm que entrar na célula, coisas têm que sair da célula, certo? Mas antes de eu começar a falar em osmose, difusão facilitada, bomba de sódio e potássio, eu gostaria de deixar alguns conceitos com vocês bem evidentes, tá? A primeira delas é o que é uma solução. Solução, pessoal, é quando a gente une duas estruturas, né? O solvente e o soluto, certo? Solvente mais conhecido e mais utilizado em questões vestibulares é de longe a água, né? E o soluto que mais se fala, né, com certeza é o sódio, né? Íons de sódio. Também se fala bastante em glicose, né? Substâncias, então, que a gente pode dissolver na água. Isso é uma solução, né? Quando eu penso numa célula, eu sei que a célula ela tem citoplasma, que no citoplasma eu tenho um monte de coisa dissolvida, eu tenho íons de sódio, eu tenho íons de potássio, eu tenho glicose, eu tenho, diversas coisas, né? Fora da célula tem um meio aquoso que eu chamo de meio intersticial, né? E nesse meio intersticial também existem muitas substâncias dissolvidas, ou seja, eu tenho solução dentro e fora da célula. O fato é que na natureza, pessoal, existe uma tendência, né? A tendência da natureza é sempre igualar concentrações. Ela sempre tende a igualar concentrações. Por exemplo, se essa daqui é uma célula, certo? Aqui está o núcleozinho dela. E essas bolinhas vermelhas aqui representam íons de sódio. A tendência da natureza é colocar alguns desses íons para dentro da célula para que eu iguale a concentração intra e extracelular, certo? Essa é a tendência, sempre igualar a concentração. Mas, pessoal, em alguns casos, esses íons ou qualquer outro soluto, pessoal, ele simplesmente não entra na célula, porque a membrana não é permeável a ele. Então, às vezes pode acontecer de simplesmente a água sair da célula para tentar dissolver essa substância que está lá fora, muito concentrada, né? Aí a gente vai ter um tipo de transporte que a gente conhece por osmose. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de ter alguns outros conceitos também bem reforçados aqui. Por exemplo, vocês vão ver muita questão falando em soluções, hipertônicas. Uma solução hipertônica é uma solução que está muito concentrada, ou seja, ela tem muito soluto. Por exemplo, nesse caso aqui, o meio extracelular está muito concentrado, certo? Agora, uma solução que é hipotônica, hipo significa que ela está pouco concentrada, ou seja, ela tem pouco soluto. Esses termos, pessoal, elas geralmente fazem referência ao soluto, não ao solvente. Nesse caso aqui, o meio intracelular estaria hipotônico e aqui estaria fora, né, hipertônico. Por isso que no caso, se fosse um caso de difusão, né, e essas substâncias tenderiam a ir do meio hipertônico para o hipotônico. Soluções isotônicas são soluções que estão com a concentração equilibrada, né? Então tem mais um terminho aqui para a gente lembrar. Isotônico. Certo, pessoal? Então sempre tentem lembrar desse tipo de coisa. A tendência da natureza é igualar a concentração. Sempre, tá? E se a solução está hipertônica, significa que ela tem muito soluto. Se ela está hipotônica, pouco soluto. Muito e pouco concentrada, respectivamente. Certo? Gente, olha só. Vamos falar um pouquinho mais sobre as trocas entre a célula e o meio externo. Pessoal, esses processos, essas trocas, elas podem ser chamadas de passivas, ativas ou ainda elas podem ser mediadas por vesículas, né? Os processos passivos são aqueles processos que respeitam aquela tendência que a gente estava falando um tempinho atrás, né? Ou seja, obedecem à natureza, por isso que a gente chama eles de passivo, né? Então, se ele obedece à tendência, se ele acontece passivamente,
ele acontece sem gasto nenhum de energia, né? Tô obedecendo a tendência natural. Então escreve aí, sem gasto de energia, que a gente sabe que o nosso corpo utiliza ATP como principal moeda energética, né? Os processos ativos, por sua vez, eles vão acontecer quando a célula precisa ter uma concentração diferenciada, né? Um dos principais processos ativos que nós vamos estudar vai ser a bomba de sódio e potássio, que existe porque o potássio é um íon que a célula precisa ter em grandes quantidades dentro da célula, já que o potássio ele é muito importante para que as enzimas que fazem parte lá de toda a cadeia respiratória precisam para funcionar. Quer dizer, sem potássio, as enzimas não conseguem mediar as reações químicas, não vai ter respiração celular. Então, como a gente está indo contra a tendência natural, a gente vai ter que investir energia para que esse processo aconteça. Então, o processo ativo é todo aquele processo que acontece com gasto de ATP, com gasto de energia, tá? Então, alguns exemplos, pessoal, de processos passivos. Aqui a gente pode apontar, por exemplo, a difusão. Acontece a favor do gradiente de concentração, a difusão facilitada e também a osmose. Seguindo, pessoal, os processos ativos, a gente vai ter aqui como principal exemplo a bomba de sódio e potássio. Os processos que são mediados por vesículas são aqueles conhecidos como, por exemplo, fagocitose, pinocitose. E ainda a gente tem esses dois aqui a gente chama de processos endocíticos. Porque a membrana plasmática ela vai se modificar todinha para conseguir colocar uma substância para dentro da célula, né? Então, ela vai acabar formando uma vesícula. Vesículas são como se fossem bolhas que se formam no citoplasma, tá? Nós vamos estudar mais tarde como se dá a formação delas. E, pessoal, além desses processos endocíticos, ou seja, que incorporam moléculas, a gente também pode ter processos exocíticos. Ou seja, processos que colocam essas moléculas para fora, como por exemplo a plasmocitose, tá? Que é um processo pelo qual a gente coloca substâncias para fora da célula por meio sempre de vesículas. Certo, pessoal? No próximo vídeo nós vamos falar de cada um desses processos bem devagarinho. Beijos!